Olá, meus irmãos. É com grande alegria que nós estamos aqui para partilhar com você, membro da comunidade de vida, sobre um tema muito especial para nós. Jesus abandonado, crucificado e encarnado nos pobres, como fonte de espiritualidade da comunidade de vida, para que se volte ao primeiro amor. Que alegria podermos estar nos comunicando com você, tão querido, tão amado membro da nossa comunidade de vida Lumen. E ainda mais com um assunto desses, com um tema desses. Que alegria, meu irmão. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Antes de qualquer coisa, é preciso sempre deixar claro, porque esse vídeo ele vai poder ser usado em gerações posteriores, que o nosso mistério cristológico é o Verbo encarnado, que se atualiza para nós a partir de Mateus 25. Por exemplo, outras comunidades também têm o Verbo encarnado como mistério cristológico. A comunidade Canção Nova, por exemplo, o mistério cristológico deles é o Verbo encarnado, mas que se atualiza a partir da forma de se expressar o Verbo encarnado no mundo. O nosso, ele se atualiza a partir de Mateus 25, aonde o Verbo está encarnado nos dias de hoje. É Mateus 25, quando Jesus diz: todas as vezes que destes de comer a um destes mais pequeninos, foi a mim que o fizestes. Quando eu estava com sede, quando eu estava nu, quando eu estava peregrino, quando eu estava preso, foi a mim que visitastes. Foi a mim que acolhestes. Então, aquele irmão, aquela irmã, aquela criança que você acolhe, que você abraça, que você ama, é Cristo que você está abraçando. Aqui está a atualização do nosso mistério cristológico, o Verbo encarnado. Eu vou ler várias citações aqui da teologia dos carismas, para que fique muito claro o que significa o mistério cristológico e a atualização do mistério cristológico para um consagrado, um vocacionado de um carisma. São frases da teologia dos carismas. Um carisma existe para dizer e provar para o mundo que o Evangelho é atual. Um carisma possibilita a oportunidade de que o Evangelho seja encarnado de uma forma nova e seja resposta para a sociedade hoje. Toda ação que não nasce de uma experiência mística com o mistério cristológico do carisma é estéril. Um novo autêntico carisma na igreja deve perceber, viver e mostrar na história uma experiência particular do mistério do Cristo. Um carisma que não faz memória da sua graça fundante se esfria e se esvazia. O carisma pode se desviar da sua essência se os guardiões do carisma não atualiza o mistério cristológico. Quem não toca na novidade de cada dia perde o encantamento da sua vocação e vai ficando desanimado. Aqueles que tocam na novidade de cada dia do carisma se tornam homens e mulheres entusiasmados, cheios de Deus. A vida fraterna que não nasce
e se alimenta do mistério cristológico não é vida fraterna. E aí nós temos mais uma série de outras citações de teólogos, de padres, que são referência mundial sobre a teologia dos carismas, que é algo ainda que está sendo estudado. As novas comunidades são inspirações relativamente novas na igreja. Então, vamos lá, pessoal. Eu acho que conseguiu se alimentar bastante aqui dessas citações e nós vamos ir aprofundando aqui, antes de tudo, o entendimento sobre isso. Vejam, um carisma ele existe para provar para o mundo que o evangelho é atual. Então, um carisma, ele nasce para tornar vivo uma parte específica do evangelho. Um carisma nasce, existe, ele é criado por Deus para que o evangelho seja atualizado em uma parte específica do evangelho, para que a humanidade possa tocar nesse Cristo. Jesus que não foi crucificado apenas há 2000 anos atrás. Jesus que continua crucificado hoje. E o evangelho precisa ser atualizado hoje. E Cristo precisa ser conhecido e amado hoje. Não é um Cristo que apenas deu a sua vida há 2000 anos atrás e que depois disso desapareceu. Não, é um Cristo que continua atualizando a sua paixão e o seu santo sacrifício. A todos os instantes, no santo sacrifício do altar, na Santa Missa, ele atualiza toda a sua paixão. E ele está encarnado em todos aqueles que sofrem. Foi a mim que o fizestes. Portanto, Jesus está constantemente atualizando a sua crucificação. Jesus está constantemente encarnado e crucificado em todos aqueles que sofrem. Portanto, aqui está o sentido. Um carisma que nasce para tornar uma parte do Evangelho, um mistério da vida de Cristo atual, para que torne o Evangelho vivo. Porque a teologia dos carismas também diz que um carisma nasce para tornar Cristo amado e conhecido através do anúncio de um mistério da sua vida. Portanto, tornar Cristo amado, tornar Cristo conhecido através de um anúncio de um mistério da sua vida. Vejam como é importante a graça do mistério cristológico. Ele parece que vai fecundando e vai rodeando o carisma, ele vai forjando em nós a nossa verdadeira identidade. Ele vai fecundando, ele vai inflamando, ele vai transcendendo, ele vai inspirando, ele vai estimulando, ele vai jorrando a graça do carisma. Portanto, está ali no mistério cristológico, porque a fundação está ali no mistério cristológico. A teologia dos carismas também diz que o carisma nasce comunitariamente, oficialmente, porque, claro, ele está dentro de nós desde a nossa concepção, mesmo que você tenha nascido antes do que eu vou falar aqui agora. Que a teologia dos carismas diz que um carisma nasce comunitariamente, quando os primeiros fazem uma experiência com um mistério da vida de Cristo. A graça fundante originária, ela se dá exatamente numa experiência pessoal com o mistério da vida de Cristo. Com o mistério cristológico que fecunda essa vocação, que inflama essa vocação, que dá sentido a esta vocação. E que nós somos chamados a tornar Cristo amado e conhecido através do anúncio desse mistério. Um carisma que não faz memória da sua graça fundante se esfria e se esvazia. O carisma ele pode se desviar da sua essência se os guardiões do carisma não atualizam o mistério cristológico. Pessoal, essa parte introdutória, que seria deixar muito claro, a grande importância, dessa experiência pessoal atualizada constante. Eu posso partilhar com vocês, de uma forma pessoal, que no ano 2000 nós fizemos essa primeira experiência de fato com o mistério cristológico, ali na graça fundante originária, na experiência com o Emmanuel e depois em sucessivas experiências que permearam aquele ano 2000. Ali está a graça fundante originária do carisma, mas nós não sabíamos que ali estava a graça fundante originária do carisma. Nós não sabíamos
nós estávamos num grupo de evangelização, numa obra de evangelização. Nós participávamos de um grupo de jovens. Nós sabíamos que aquilo era algo muito profundo e que estava transformando as nossas vidas e que gerava uma vida fraterna extraordinária. Nós saímos para encontrar Jesus abandonado nas ruas, nas favelas, e nós não queríamos mais deixar de estar juntos, nas casas uns dos outros, especialmente ali na casa da minha mãe, onde a gente vivia momentos de muita alegria, de muita fraternidade, de evangelização, onde a gente, depois dessas experiências com o mistério cristológico nas ruas, nós íamos rezar lá na minha casa, a casa da minha mãe, e rezávamos por horas e horas, e ligávamos para as pessoas para evangelizar números desconhecidos, né? E pensávamos, e a estrutura da APA ia nascendo, a gente ia criando os projetos, Jesus nas ruas, Alegrai-vos, Cristo vive, e tantos outros, Evangelizar, Irmão Amiga, e tantos outros que iam nascendo, né? Porque o carisma ele vai gerando também essa necessidade de uma estrutura, de um acompanhamento, os encontros da APA, os retiros APA, as formações, o IDM, os intercessores de Maria, os irmãos de Assis, uma série de inspirações que não paravam, mas que muitas vezes nós sufocávamos, asfixiávamos e deixávamos morrer, porque ia gerando uma esterilidade. Porque nós não sabíamos que se tratava de um carisma dentro de uma obra de evangelização. Então, a gente ia tendo que se adequar ao tudo, né? a algo que parecia ser tudo. Ali no ano 2000 veio o desejo de consagração, veio a consagração, vieram os vocacionados, etc, 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 etc. A comunidade foi tomando um novo corpo, mas nós não sabíamos que a graça fundante originária tinha acontecido no ano 2000. Então nós fomos nos perdendo de nós mesmos, fomos nos esfriando, fomos amornando, as coisas foram se tornando estéreis, as coisas muitas vezes não andavam. A gente se chateava, como por exemplo, um acontecimento muito forte foi que nos doaram um terreno na Praia do Futuro, né, na comunidade 31 de março, na época se chamava ainda Cocos. Ali nós passamos 9 anos discutindo, tantas reuniões inférteis, porque faltava parresia, no fundo faltava coragem, faltava ardor, para ser capaz de deixar outras coisas e cuidar daquilo, e se despojar e renunciar. Faltava um apaixonamento por Cristo, capaz de priorizar a sua vontade, a sua voz, os seus sonhos, os seus desígnios, porque no fundo nós estávamos mornos. Nós gostaríamos muito que aquele centro social fosse construído, mas a gente queria que ele caísse do céu. Então eram reuniões muitas vezes entediantes, desgastantes. Quantas vezes eu mesmo me desgastei porque as coisas não andavam. De repente, em 2012, 9 anos depois, eu acredito, foi um pouco depois que completou os 9 anos, mas enfim, em 2012, muitos de vocês já sabem, mas saindo ali da missa no domingo, na Igreja do Rosário, na Praça dos Leões, nós encontramos um irmão do outro lado da praça, dentro de um carrinho de lixo. Ele estava com aquele cabelo sujo, enlamaçado, aquela barba grande, enlamaçada, os dentes podres, né? Aquele rosto sofrido, enfiado dentro do lixo, do carrinho de lixo. Aquele olhar nos encontrou e ele sorriu para nós. Aquele sorriso nos encontrou. Parecia que a gente estava vendo um filme do ano 2000 a 2002, 2003. Parecia que algo estava nascendo de novo no nosso coração. Eu procurei os primeiros, aqueles que estavam na experiência, e disse: olha, está acontecendo algo comigo que não acontecia desde aquela época. Eu pensava que nunca mais isso ia acontecer. E foi exatamente ali, no Cristo crucificado, aquele que nós éramos apaixonados, aquele que gerava fraternidade, que gerava comunhão, que gerava um desejo de santidade, de ofertar a vida, de sermos irmãos, de servir, de consumir, de deixar tudo. Na época nós éramos postulantes de comunidade de vida, mas as coisas foram passando de 2003 até 2012, né? E acabamos tomando posse de um chamado de aliança.
porque não tinha consagração mais na comunidade, não tinha aliança, não tinha vida, mas a gente foi nos comprometendo e o tempo foi passando. Por isso que muitas vezes é importante você não deixar o tempo passar, porque sim, o tempo passa, né? Mas o fato foi que ali em 2012, nós nos deixamos reencontrar pela misericórdia de Deus nesse mistério cristológico. Eu comecei a sair do trabalho, às tardes eu não fazia isso, eu ficava no trabalho integralmente. Eu comecei a tirar um turno para ficar com os irmãos. E depois foi esse mesmo turno que eu gastei para acompanhar a construção do Centro Social na Praia do Futuro, que em 9 meses foi construído. E foi o mesmo turno que eu gastava para ficar ali no início da Casa São Francisco, levando os irmãos, as demandas dos irmãos, levando para as casas de acolhimento, encontrando com eles nas ruas, resolvendo algumas demandas, algumas necessidades que eles tinham, através do projeto Mão Amiga, enfim. Mas o mais importante, atualizando ali a experiência todos os dias. E ali foi uma grande explosão da comunidade, foi quando veio as primeiras missões vocacionais de Brasília, de João Pessoa, depois Rio de Janeiro e tantas outras, né? Foi ali que veio os centros sociais, foi ali que vieram as casas de acolhimento, foi a partir daí que aí vai se nascendo uma estrutura para acontecer os encontros com Deus Tem Jeito. E aí, claro, a gente já estava entendendo, olha, a gente não pode ficar mais sem esse encontro, sem essa experiência. Ainda assim, nós não sabíamos que aquilo era a graça fundante originária. Mas nós sabíamos que era algo que gerava uma santidade, um desejo de santidade, um desejo de ofertar a vida e de consumir a vida. E veja bem, não é que nós estávamos longe dos pobres todos esses anos. Nós estávamos com os pobres sempre. A ação social continuou. Mas não se trata de ação social. Se trata de uma experiência pessoal com Cristo, com a pessoa de Cristo. Por isso, muitas vezes, você pode estar aí num sítio, numa casa, e você pode não estar atualizando essa experiência, porque a experiência é uma experiência de amor com a pessoa de Jesus Cristo. Não é com o irmão, não é com a irmã, não é com a criança, não é com o pobre. Pobre sempre tereis, mas nem sempre tereis a minha presença. Né? O que Jesus quer dizer com isso? Vejam bem, uma verdade evangélica, ela não nega a outra. O pobre é Jesus, mas se colocar na presença de Jesus, nem sempre nós nos colocamos. Se colocar na presença de Jesus é o que faz toda a diferença. É saber que você está tocando em Cristo. Aquele irmão enfermo, aquele outro que dá mais trabalho no sítio, que às vezes vai desgastando até a sua vocação. Mas ele podia estar justamente fecundando, só que você está deixando que ele desgaste porque você não está fazendo a experiência com Jesus. É claro que você tem que separar a sua relação com o irmão da sua relação com Jesus. A sua relação com o irmão, ela muitas vezes vai ter que ser firme. Você vai ter que aplicar o amor exigente muitas vezes, claro que sim. Mas aqui nós estamos falando da mística do mistério. Mística não é porque tem que ser extraordinário, Jesus tem que falar tudo que você está pensando naquela hora, claro que não. A presença ela é passiva e não ativa. É tudo que nós fazemos para com Jesus, nós fazemos para com Cristo. Então nós sabemos que estamos fazendo para com Cristo. Não precisa de sentimentos, não precisa de emoções, nos basta a certeza que se trata da carne sofredora de Cristo. Sim, nós estamos tocando na carne de Cristo. Quem somos nós, não é mesmo? Com toda a nossa indignidade, a nossa miséria, nós estamos tocando na carne de Cristo. A mesma carne que estava há 2000 anos atrás sendo flagelada na cruz. A mesma carne que estava sendo escarnecida. A mesma carne que suou sangue no Getsêmani. É a carne de Cristo. Veja, não é como se fosse. Que honra, que graça. Que coisa assim extraordinária. É a simplicidade de algo que é extraordinário. É algo que eu posso renovar e eu necessito atualizar todos os dias. Por que a comunidade explodiu? Por que as vocações explodiram? Porque essa presença ela foi se tornando concreta dentro da comunidade. Mesmo ainda desconhecida sobre o seu verdadeiro sentido, sobre a sua verdadeira importância, ela já estava de uma forma muito mais concreta de novo ali na comunidade. Em 2018, começa-se oficialmente o processo de clarificação, onde a gente começa a entender que de fato ali estava o carisma, ali estava o mistério cristológico. E aí falando da comunidade de vida, a comunidade de vida que teve um papel fundamental dentro
desse processo. A comunidade de vida que, pela graça de ter Jesus abandonado, né, diariamente, no seu dia a dia, na sua moradia, né, na sua residência, ela vai fecundando mais rápido, é normal, né? Ela vai tendo a oportunidade, ela vai tendo o privilégio de morar com o mistério cristológico. Né? Então, é claro que isso é um privilégio. É claro que isso é uma grande oportunidade. É você morar, é você conviver de manhã, de tarde e de noite, simplesmente com o mistério cristológico do carisma. Né? É claro que muitas outras pessoas vão ser chamadas a uma vida consagrada na realidade aliança. Elas precisam estar inseridas, né, naquela realidade familiar, secular, profissional. Né? Ela precisa estar no mundo, sendo sal da terra, sendo luz do mundo, levando essa presença, levando esse anúncio do mistério para tantas realidades aí da sociedade, da humanidade. Mas o fato é que você, membro da comunidade de vida, tem um grande privilégio e a grande oportunidade. Mas muitas vezes você pode estar deixando a graça passar. Você pode estar desperdiçando essa graça. Olha que desperdício, não é mesmo? Quantas pessoas gostariam de ter o privilégio que você tem? Quantas pessoas, a alma delas anseia ter a oportunidade que você tem de estar aí, numa casa de acolhimento, num sítio, morando com Jesus abandonado. Nós precisamos, inclusive, refletir. Talvez todos os membros da comunidade de vida necessitam morar com Jesus abandonado. Porque é uma grande graça, é um grande privilégio, não é mesmo? Você, todos os dias, se deixar encontrar por essa presença, por esse mistério. É você, todos os dias, de uma forma misteriosa, de uma forma silenciosa. Assim como você vai todos os dias para a Santa Missa e comunga do corpo e do sangue de Cristo, nós também, na comunidade de vida, necessitamos todos os dias tocar na carne sofredora de Cristo e fazer uma experiência com Ele. E uma presença não substitui a outra, hein? Né? A Eucaristia não substitui Jesus crucificado, e Jesus crucificado não substitui a Eucaristia. Nós precisamos, nós necessitamos das duas presenças diariamente. Porque o Cristo crucificado, o Cristo abandonado, que está encarnado na Eucaristia, porque ele atualizou seu santo sacrifício no altar, na Santa Missa, no momento que persona Christi, que o sacerdote, ele consagra a hóstia em corpo e sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos ali atualizando toda a paixão de Cristo. Estamos tendo a graça de comungar do ressuscitado para ser a presença do ressuscitado. Mas essa experiência não substitui, assim como a outra também não substitui esta, de tocarmos em Jesus crucificado, encarnado, no Verbo encarnado, naqueles irmãos mais abandonados. Então, no dia de hoje, façam uma reflexão. Como que concretamente, né, como que de uma forma muito real, eu preciso, no meu projeto de vida, me organizar na minha espiritualidade, na minha vida de oração, no meu relacionamento com os irmãos, com os acolhidos, com as acolhidas. Como que eu devo renovar e atualizar essa experiência? Como que diante do próprio Santíssimo Sacramento eu posso ir atualizando essa experiência no meu coração e na minha alma? Como que na Santa Missa, como que no terço eu posso contemplar os mistérios, por exemplo, os mistérios dolorosos, e ali ir atualizando também todo aquele amor por Jesus crucificado, encarnado naquele que sofre. Isso vai fecundando a minha alma, isso vai fecundando o meu coração, tá? Então, reze, por favor, com isso. Veja bem, com muita profundidade, né? Não viva com superficialidade. Mas se você tiver que pecar, peque pelo exagero, pela intensidade da sua vivência. Não tenha medo de você estar vivendo demais a sua experiência com Jesus abandonado, crucificado e encarnado no irmão que mais sofre, mais sofredor, o próprio Cristo. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Nós estivemos e continuaremos reunidos sob a intercessão da Virgem Maria.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.